Filmes pós-apocalípticos existem aos montes, todo ano sai 10, 20 nos streams, nos cinemas, Twisters, o novo tá aí agora para provar esse meu ponto, mas esse daqui que eu vou contar no vídeo de hoje é de partir o coração de qualquer um. Olá, eu me chamo Rafaela, esse é o Cine Pipocão e antes de dar início a esse vídeo, quero convidar você a se inscrever no canal, a dar o like nesse vídeo e a compartilhar com mais pessoas. O Cine Pipocão está presente não só aqui no YouTube, mas também nas outras redes. Se do Neida, o mundo que a gente conhece, simplesmente deixasse de existir e no lugar dele tivesse um mundo extremamente cinza, sem vegetação, sem animais, sem comida e sem esperança, você ia querer sobreviver a ele ou não? Nesse contexto vive um pai, que é interpretado pelo Viggo Mortensen, e o seu filho, que é vivido pelo Code-Smith McPhee, que sobrevivem do que eles conseguem roubar. Apesar do frio e de pessoas praticando o canibalismo, querendo trucidar esses dois, eles seguem viagem, quase que um road movie, em direção ao oeste dos Estados Unidos, para tentar sobreviver a esse mundo caótico. Dividido entre o presente e o passado, nós acompanhamos um pai que, ao mesmo tempo, tenta manter a esperança para o seu filho, Só que a gente também vê o quão difícil é para ele se manter otimista em um mundo em que não existe praticamente a esperança. Baseado no romance de Cormac McCarthy, que é o mesmo autor de Onde os Fracos Não Têm Vez, sabia desse fato? O filme é originário, é baseado em um livro. O roteiro de A Estrada é assinado por John Perrault, que consegue captar toda a atmosfera desoladora do livro. E eu acho que desolador é a palavra correta para definir esse filme. Lembra que eu falei logo no início desse vídeo que ele é dividido entre presente e passado? Então, a gente no passado conhece uma personagem que é vivida pela Charlize Theron, que é a esposa do Viggo Mortensen, que no caso a gente vê como toda aquela tragédia, como o pós-apocalipse foi afetando aquela personagem, foi tirando todo o brilho da vida assim que tinha nela. E o fato dela se sentir tão desolada afeta todos que estão ao seu redor, principalmente o seu marido e inconscientemente o seu filho. Eu acho interessante perceber que nesse filme um tema bastante recorrente que fica norteando toda a história é a questão da morte. O personagem do Viggo Mortensen, por exemplo, ele não se abstém, ele fala abertamente com seu filho sobre fazer o contrário de viver. Isso porque ele não vê praticamente quase nenhuma perspectiva, Mas à medida que o filme acontece, eles vão lidando com alguns fatos, encontrando algumas coisas, encontrando um bunker, por exemplo, que faz com que ele tenha uma pontinha, Quem sabe, de esperança não para si, mas para o seu filho, Para que o seu filho consiga sobreviver naquele mundo tão tenebroso. Porque o que acontece nesses filmes pós-apocalípticos? É interessante perceber que a gente gosta de ver, tudo acontecendo. 2012 levou milhares de pessoas ao cinema para ver toda aquela tragédia acontecendo em tela. Mas o que eu acho interessante nesses filmes é perceber como as relações humanas se estabelecem. Por exemplo, a gente vê que o ruim da história nem sempre é o desastre natural que acontece, mas sim as atitudes que as pessoas vão tomar diante daquilo. Tem gente que se aproveita dessa situação para colocar o seu pior lado para fora. E é o que acontece nesse filme, A gente conhece um grupo de pessoas que simplesmente aderiram ao canibalismo, que guardam pessoas como se fossem pedaços de carne em um determinado porão, por exemplo. E aí a gente vê o quanto toda aquela tragédia afeta mentalmente, não só fisicamente, mas principalmente psicologicamente. Enfim, terminei esse filme assim, morta de triste. O final dele deixa uma ponta de esperança para aquela criança, já que ele encontra um casal, que tem 2 filhos, e aí surge a possibilidade dele ter uma família novamente. E eu acho que é isso que nos deixa um pouquinho felizes, Depois de ver tanta coisa ruim, tanta coisa cinza nesse filme. Enfim, terminei querendo assistir Barbie e o Quebra-Nozes, querendo colocar um pouco de alegria na minha vida. Enfim, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de dar o like nesse vídeo e de compartilhar com mais pessoas. E importante também, me contar aqui nos comentários se você já assistiu A Estrada, se tem intenção de assistir. Eu te digo, é um filme bastante triste, como eu disse várias vezes, desolador, mas que é um bom filme
assim, para você assistir num dia em que você queira ver cenários pós-apocalípticos e como a humanidade lida com aquilo. Enfim, vejo você no próximo vídeo e até lá. Tchau!